O poder do pensamento positivo. Acredite em si. Confie nas suas capacidades. Sem uma confiança humilde, mas razoável, nas suas próprias capacidades, não poderá ser bem-sucedido ou feliz. Mas com uma autoconfiança resoluta, alcançará o sucesso. Sentimentos de inferioridade e desadequação impedem a concretização dos seus sonhos, ao passo que a autoconfiança permite alcançar a realização pessoal e o sucesso. É impressionante o número de pessoas infelizes que se sentem debilitadas pela doença comumente designada por complexo de inferioridade. Mas apesar de sofrer dessa aflição, quando são tomadas as medidas adequadas, ela pode ser superada. É possível desenvolver uma confiança criativa em si mesmo, uma confiança justificada. Após um discurso proferido perante uma plateia de empresários, num auditório municipal, encontrava-me no palco a saudar as pessoas quando um homem se aproximou de mim e, com uma intensidade invulgar, me perguntou: "Posso falar com você a respeito de um assunto extremamente importante para mim?" Pedi-lhe para ficar depois de os outros saírem, e em seguida nos dirigimos para os bastidores, onde me sentei. "Vim a esta cidade para fechar o negócio mais importante da minha vida", explicou-me. "O sucesso deste negócio é tudo para mim. Se fracassar, será o meu fim." Sugeri que ele se descontraísse um pouco, que nada era assim tão definitivo. Se corresse bem, ótimo. Caso contrário, amanhã seria outro dia. "Não tenho confiança nenhuma em mim", disse-me desanimado. "Não consigo acreditar em mim. Acho que não vou conseguir fechar o negócio. Estou muito desanimado e deprimido. Na verdade", lamentou-se, "sinto-me completamente derrotado. Sou um homem de 40 anos. Por que é que toda a minha vida fui assolado por sentimentos de inferioridade, por falta de confiança e insegurança?" Escutei a sua palestra sobre o poder do pensamento positivo e queria perguntar-lhe como posso aprender a acreditar em mim. "Há 2 passos a seguir", respondi-lhe. "Primeiro, é importante descobrir o que o leva a ter esses sentimentos de impotência. Isso requer uma análise e vai demorar algum tempo. Temos de abordar as enfermidades da nossa vida emocional como um médico que examina o mal-estar físico. Não pode ser feito de forma imediata. Certamente, não durante esta breve conversa. E pode implicar terapêutica com vista a uma solução permanente. Mas para o ajudar com este problema imediato, eu vou dar-lhe uma fórmula que vai dar resultado se você a usar. Enquanto estiver caminhando pela rua, sugiro que repita algumas palavras que eu vou lhe dizer. Repita-as várias vezes, quando já estiver deitado. Amanhã, quando acordar, repita-as 3 vezes antes de se levantar. A caminho de sua reunião importante, repita-as mais 3 vezes. Faça-o com toda a confiança e receberá força e poder suficientes para lidar com o problema. Mais tarde, se for essa a sua vontade, podemos examinar o problema de fundo. Mas, independentemente daquilo que possamos descobrir, após essa análise, esta fórmula pode ser um fator importante numa eventual cura. Foram estas as palavras que lhe ditei. "Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece." Filipenses 4:15. Ele não conhecia este versículo. Por isso, escrevi-o num cartão e pedi-lhe que o lesse 3 vezes em voz alta. Se você seguir essa fórmula, tenho certeza de que ficará tudo bem. Ele levantou-se, ficou em silêncio durante alguns instantes e depois disse-me com convicção: "Assim farei, doutor. Assim farei." Vi-o endireitar os ombros e sair para a rua. Tinha um ar patético, mas a postura que adotou ao sair porta fora revelava que a fé começava a surtir efeitos na sua mente. Mais tarde, revelou-me que aquela simples fórmula tinha feito maravilhas, acrescentando: "Parece impossível que algumas palavras da Bíblia
consigam fazer tanto por uma pessoa? Posteriormente, decidiu fazer uma análise que revelasse os motivos das suas atitudes de inferioridade. Estes sentimentos foram eliminados através de aconselhamento científico e pela aplicação da fé religiosa. Aprendeu a ter fé e recebeu instruções específicas que devia seguir, que serão reveladas mais à frente. Gradualmente, alcançou um nível de confiança razoável, sólido e estável. Espantava-o o fato de ser agora um polo de atração e não de repulsa de tudo o que estava à sua volta. A sua personalidade assumiu um caráter positivo, em vez de negativo. E ele já não repele o sucesso. Pelo contrário, o atrai. Tem agora uma confiança genuína nos seus poderes. Existem inúmeras causas que explicam os sentimentos de inferioridade e muitos deles têm raízes na infância. Um executivo consultou-me sobre um jovem que pretendia promover na sua empresa. A questão é que não posso confiar em informações sigilosas relevantes, o que é uma pena, porque caso contrário, eu iria promovê-lo a meu assistente administrativo. Explicou-me. Tem todas as outras qualificações necessárias, mas fala demais e, mesmo sem intenção, revela assuntos importantes e de natureza privada. Após uma análise, descobri que ele falava demais, apenas devido a um complexo de inferioridade. Para compensar essa fraqueza, cedia à tentação de exibir os seus conhecimentos. Confraternizava com indivíduos bem-sucedidos, que tinham frequentado a universidade e integrado repúblicas estudantis. Mas a pessoa em questão tinha origens humildes e nunca tinha frequentado o ensino superior ou pertencido a uma república. Por conseguinte, sentia-se inferior a seus colegas em termos de instrução e estatuto social. Para conquistar o respeito deles e aumentar a sua autoconfiança, o seu subconsciente, que procura sempre um mecanismo de compensação, forneceu-lhe uma forma de elevar o seu ego. Ele tinha acesso aos círculos mais restritos da indústria e acompanhava o seu superior a conferências onde conhecia figuras de renome e ouvia conversas privadas importantes. Divulgava estas informações privilegiadas para suscitar admiração e inveja nos seus colegas, o que servia para elevar a sua autoestima e satisfazer a sua necessidade de reconhecimento. Quando o seu superior teve conhecimento da causa deste seu traço de personalidade, sendo um homem afável e compreensivo, fez ver ao jovem as portas que as suas capacidades podiam abrir na empresa. Disse-lhe ainda que o seu complexo de inferioridade alimentava a desconfiança que sentia em partilhar materiais confidenciais. Este autoconhecimento, em conjunto com a prática sincera das técnicas de fé e oração, fez dele um recurso valioso para a empresa. Os seus verdadeiros poderes foram libertados. Talvez consiga ilustrar a forma como muitos jovens desenvolvem um complexo de inferioridade através de uma referência pessoal. Quando era mais novo, eu era extremamente magro. Era muito enérgico. Fazia parte da equipe de atletismo. Era saudável e rígido como um cachorro, mas era magro. Isso incomodava-me porque não queria ser magro. Queria ser gordo. Chamavam-me de magricela, o que muito me contrariava, uma vez que preferia que me chamassem gordo. Queria ser entroncado, forte e gordo. Fiz de tudo para engordar. Tomava óleo de fígado de bacalhau, batidos, devorava milhares de sundaes de chocolate com natas e frutos secos, bolos e outras sobremesas, mas nada disso me afetava. Continuava magro e passava noites em claro a pensar e a sofrer por causa disso. Continuei a tentar engordar até os 30 anos, quando subitamente... Se engordei, rebentei pelas costuras. Nessa altura, tornei-me inseguro por ser tão gordo e acabei por ter de perder uns 20 quilos com igual sofrimento, de modo a conseguir ter um peso adequado. Em segundo lugar, para concluir esta análise pessoal de que dou conta,
apenas porque pode ajudar outros a entender o funcionamento dessa doença, era filho de um clérigo, fato que estava sempre presente na minha vida. Todos os outros podiam fazer o que lhes apetecesse, mas se eu tivesse um deslize mínimo, é o filho de um pregador. Daí não querer ser filho de um pregador, pois os filhos dos pregadores têm a obrigação de ser bonzinhos e piegas. Eu queria ser conhecido como durão. Talvez seja por isso que os filhos dos pregadores têm a reputação de problemáticos, já que se revoltam contra o fato de serem constantemente conotados com a igreja a que pertencem. Jurei que nunca seria um pregador. Além disso, nasci numa família em que quase todos os membros eram oradores públicos, e isso era a última coisa que eu queria ser. Costumavam obrigar-me a discursar em público, quando isso era algo que me aterrorizava. Já se passaram muitos anos desde essa altura, mas de vez em quando ainda sinto arrepios quando subo ao púlpito. Tive de usar todos os artifícios à minha disposição para ganhar a confiança dos poderes que Deus me concedeu. Descobri a solução para este problema nas técnicas simples de fé que a Bíblia nos ensina. Estes princípios são científicos e sólidos e conseguem curar qualquer personalidade do sofrimento causado pelo complexo de inferioridade. A sua utilização permite aos que sofrem desta condição encontrar e libertar os poderes que foram inibidos por esse sentimento de desadequação. Estas são algumas das origens mais comuns do complexo de inferioridade, que inibe a nossa personalidade. Podemos ter sido vítimas de uma qualquer violência emocional durante a infância, ou ser esta a consequência de determinadas circunstâncias, ou de algo que fizemos a nós próprios. Esta condição pode ter origem num passado nebuloso, que se esconde nos recessos mais recônditos da personalidade. Talvez tenha sido um irmão mais velho que era um aluno brilhante, que tivesse notas máximas na escola, ao passo que o leitor era apenas um aluno mediano, e era chamado à razão por isso mesmo. Por isso, acreditava que nunca conseguiria ser tão bom como ele. As notas dele eram as melhores, e as suas apenas medianas. E o leitor assumiu que nunca deixaria de ser mediano ao longo da sua vida. Aparentemente, nunca percebeu que alguns dos alunos que tinham notas medianas na escola viriam a tornar-se nas pessoas mais bem-sucedidas fora da escola. Nada garante que alguém que obtenha a melhor nota na universidade se torne a pessoa mais importante do país. Talvez as suas notas máximas se acabem assim que ele recebe o diploma, ao passo que o aluno mediano pode vir a tornar-se brilhante ao longo da vida. A solução para eliminar o complexo de inferioridade, que é outro termo para uma descrença profunda em si mesmo, é encher a sua mente até transbordar com fé. Cultive uma fé inabalável em Deus e verá que desenvolve uma fé humilde, mas firmemente realista em si mesmo. A fé dinâmica é alcançada através da oração em abundância, da leitura e da absorção mental da Bíblia e da prática destas técnicas de fé.